Olá, sejam bem-vindos, eis-nos de regresso aqui com o Ler Sem Ver e nada melhor para assinalar este regresso do que Stephen King. Não com um, não com dois, não com 3 livros, com 6 livros, mas eu trago aqui em destaque um deles, que é o Holly do Stephen King, que é o último, digamos, desta série, ou se preferirmos, duas trilogias. Começando aqui pelo início, eu ultimamente tenho andado a seguir aqui muito as leituras do Facebook. E então estava lá o Intruso, ou o Outsider, do Stephen King. Olha, bom livro para pegar. Só que eu estava aqui com esta situação dele ser o primeiro desta série da Holly, e eu fui ver quais eram os outros. Só que a série da Holly é no seguimento da série do Bill, que também tem 3 livros, ou seja, o Senhor Mercedes, a Perdido e Achado e o Fim de Turno. Aqui os livros da Holly é o Intruso, então, ou o Outsider, tem os 2 títulos. Tem o Se Tem Sangue, que é um livro de contos, mas também é considerado o livro 2, e o Holly, que é este livro que eu destaquei aqui, só porque dei nota 5 a este e dei 4 aos outros. Portanto, é aqui. Não sei se o Stephen King vai continuar aqui com esta saga da Holly. A Holly, que é uma personagem muito peculiar, e aqui estes livros têm o condão de quebrar um bocadinho os estereótipos daquilo que são as pessoas e as suas reais capacidades. E aqui temos a Holly. É uma personagem com a qual eu me identifico bastante. É aquela personagem que ninguém dá nada com ela e ela consegue resolver crimes. É um bocadinho à escala de certas heroínas ou certos heróis dos romances nórdicos também. E aqui o Stephen King também tem a sua detetive. Ela que não tem formação nenhuma em polícia, nem em detetive, mas consegue investigar os crimes, dada a sua vasta escala de conhecimentos. Ela por fora é frágil, mas por dentro, enfim, é alguém que realmente ninguém e toda a gente subestima as suas reais capacidades. E aqui neste livro temos outra situação, que é um casal de criminosos que também nunca ninguém suspeitaria que estes adoráveis senhores, respeitáveis cidadãos, professores universitários, pessoas inteligentes, fossem canibais. Sim, estes senhores eram canibais, raptavam vítimas, e o que é que eles queriam fazer? Queriam, à custa de dieta à base de carne humana, regenerarem as células, terem ótima saúde, nomeadamente para a prevenção da demência. As pessoas começam a desaparecer e eles capturam pessoas de todas as idades, com um método que não vai levantar qualquer suspeitas, porque ninguém levanta suspeitas de uma velhinha de cadeira de rodas que precisa de ajuda, coitadinha, para subir a rampa. E do seu respeitável marido, também ele, na casa dos 80. Pois, sim, pessoas essas que se alimentam, como eu disse atrás, a carne humana. A Holly, que depois da morte do Bill, e aqui eu comecei esta série ao contrário, foi o que eu disse, porque comecei com os livros da Holly e depois voltei atrás para ler os da série do Bill. Aconselho que façam o contrário, leiam os da série do Bill primeiro e os da série da Holly depois. Portanto, eu aqui foi porque calhou assim, mas não, os livros conseguem-se ler separadamente, como qualquer livro policial. E então aqui temos este crime que a Holly, contactada pela mãe de uma jovem que desapareceu, vai desvendar. Enfim, uma história incrível e com bastante suspense. É o melhor livro de todos estes, que é o Holly. Simplesmente tem o nome da personagem. Ela vai sozinha, sem a ajuda de ninguém. Ela nos primeiros livros ajudava o Bill. Depois ela no último está a ajudar no primeiro, aliás, no Intruso, está a ajudar um chefe de polícia.
local a desvendar uma série de crimes e ali ela depois vai por sua conta, sem que ninguém lhe diga nada, desvendar este mistério, enfim, e vai ser épico o confronto. E esta gente, apesar de serem respeitáveis velhinhos, vai dar muito trabalho à Holly. São duas forças, aquele confronto final são duas forças. Enfim, ninguém dá nada pelo Casal de Idosos e muito menos dá alguma coisa pela Holly. Aqui um grande livro, uma grande história. A Stephen King aqui no seu melhor, também um bocadinho a enverdar pelo policial. E assim chegamos ao fim deste episódio. Para a semana, novos livros, novas aventuras, novas histórias, novas sensações. Até lá, boa semana, boas leituras.